Estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal Regional o Dr. Rodrigo Gadotti, especialista em cirurgia, traumatologia bucomaxilofacial, para falar hoje sobre harmonização facial. Olá, doutor, obrigado pela presença. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Iniciamos fevereiro falando aí de coisa boa aqui no JR. Doutor, o que é harmonização facial? Pois é, na verdade esse termo, ainda mais agora, nessa época de festas e agora começando o ano, o que é? Ele vem, na verdade, para a gente conseguir reparar alguma coisa que o paciente está em falta. Seja um pouco de lábio, seja um pouco de mento, seja um pouco de maçã do rosto, seja um pouco desse suquinho que a gente tem aqui entre o nariz, que vai em direção à parte de baixo, em direção ao queixo, que é o suco nasogeniano. Então ele ajuda muito para quê? Para harmonizar junto com o sorriso. Ou seja, a pessoa dá uma olhadinha no espelho e tem algum traço do rosto dela que ela acha que está em desacordo, não está fechando com o rosto, é mais ou menos isso? E muitas vezes aquilo que o paciente procura, às vezes a forma de tratar é um pouco diferente. Por exemplo, hoje de manhã até, a gente tratou uma paciente que tinha feito, ela mora em outra cidade, estuda em outra cidade, fez um processo de preenchimento labial e ela não gostou do resultado do preenchimento labial, estava com algumas queixas e na verdade a gente acabou preenchendo outros locais que acabam devolvendo melhor a harmonização para aquela paciente. Então não é muitas vezes só aquilo, porque às vezes o paciente vê um resultado estético, seja de um lábio, seja do mento, seja do preenchimento dessa região aqui da maçã do rosto, seja desse arco zigomático. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E às vezes aquilo não é aquilo que vai dar aquele resultado para o paciente. Às vezes a gente está com queixa num sulco aqui ao redor do nariz, que vai em direção ao lábio, mas às vezes a falha ou a falta é um pouco mais nessa região de arco zigomático. Mas o resultado acaba ficando muito bom. É importante sempre procurar, né, o dentista para fazer aí uma avaliação, né, doutor? Porque como você falou, às vezes você olha na pessoa lá, poxa, aquela pessoa tem um lábio tão bonito, quero fazer igual, mas às vezes não é o preenchimento labial que não é aquilo que a pessoa está precisando naquele momento, exatamente para obter aquele resultado. E muitas vezes, como a gente estava comentando aqui, esse negócio de preenchimento... Queixo do super-homem? O preenchimento do mento. Então, assim, geralmente o homem ele tem um mento um pouco mais avantajado, essa região da mandíbula bem delineada. A mulher, muitas vezes, o queixinho é um pouquinho mais para dentro do que o homem. Então, assim, tudo isso depende do quê? Daquilo que o rosto do paciente pede e daquilo que o paciente quer. Então, o resultado desses processos de harmonização são realmente muito bons. Doutor, sobre o preenchimento aí do queixo, a mulher gosta de um queixo mais fino, o homem um queixo maior? Geralmente sim, na verdade tudo isso também a gente é visto em relação à parte de largura de face, ou seja, a relação interzigomática, para a gente ver o volume que esse paciente tem no rosto todo. Por exemplo, tem pacientes que têm o rosto levemente mais alongados, rosto levemente mais curtos e mais quadrados. Então a gente não pode fugir, a gente tem que mudar a anatomia do paciente, mas a gente tem que respeitar a origem daquele paciente, ou seja, a fisionomia inicial daquele paciente, exatamente devolver aquilo que ele está procurando junto com aquilo que o rosto dele pede. Sobre o contorno de mandíbula, doutor? O contorno de mandíbula ele é cada vez mais feito e principalmente para essa região, muitas vezes assim do pescoço, onde o paciente fala, eu tenho um pouquinho de papada nessa região, sobra um pouco de tecido, muitas vezes gorduroso aqui, muitas vezes tem indicação de lipo sim, mas muitas vezes tem indicação para preenchimentos ou procedimentos cirúrgicos realmente na questão de mandíbula, onde a gente consegue um avanço melhor e delinear melhor essa linha do pescoço com o mento, ou seja, dando uma característica muito melhor para essa região. A gente vê quando a gente vai envelhecendo e vai criando mesmo, né? Parece que até uma gordura mesmo aqui, né, doutor? Vai dando aquelas dobrinhas, né? Como uma colega nossa fala, assim, essa poupança de colágeno que a gente vai perdendo durante a vida, a gente nasce com uma quantidade de colágeno muito favorável e vai perdendo com isso no decorrer da vida. Essas reposições de colágeno com os bioestimuladores, com os processos que podem ser feitos para melhorar essa, entre aspas, vivacidade da pele e de toda a estrutura que envolve essa fixação desse tecido, acaba sendo muito favorável. Doutor, falando em fixação, o que é o fio de sustentação? O fio de sustentação, na verdade, o que ele funciona? Existem fios lisos, fios de tracionamento, e onde ele tem uma característica, seja para melhorar o colágeno da pele, na questão dos fios lisos, ou reposicionar esses coxins de gordura
que existem no rosto. Existem vários pontos de coxins de gordura onde ele consegue, com esses fios de tracionamento, muitas vezes apoiados nessa região da têmpora, um pouquinho mais para cima, às vezes, puxar e melhorar um pouco, sim, essas linhas, suavizar toda essas linhas que vão se formando no decorrer dos anos e recolocando, reposicionando esses coxins de gordura. Doutor, esse procedimento ele é um procedimento mais simples ou ele é mais invasivo? Eu considero ele mais invasivo do que o próprio preenchimento. Ele é um pouco mais invasivo, sim. Ele exige um pós-operatório um pouco diferente, ou seja, não é que nem tu ir lá fazer um preenchimento... cuidados. Um pouco mais de cuidados. Não é como tu ir lá fazer um preenchimento de lábio, que tu sai e automaticamente, após passar da anestesia, que a gente faz sempre com anestesia local, para o paciente não sentir nada, pode comer, pode falar, praticamente restrições muito poucas. O fio de tracionamento, não os fios de PDO, que é para melhora de colágeno, ele já exige um pouquinho mais de cuidado, vão ter um pouco mais de dificuldade, muitas vezes, na abertura de boca, mas nada também que depois de 2, 3 dias não esteja na normalidade. E o resultado vale a pena, né, doutor? O resultado vale muito a pena. Esses fios de tracionamento, eles têm uma indicação e têm uma resolutividade para aquilo que o paciente se queixa muito boa. Ó, esse aqui eu tenho bastante, hein? Preenchimento de olheiras. Pois é, na verdade, assim... O brasileiro tem, né? Tem. Hoje, na verdade, assim, esse preenchimento dessa região aqui, dessa depressão que a gente tem logo embaixo do olho, que a gente tem que só diferenciar um pouco do excesso de pele, né? Que daí, na verdade, é um ato cirúrgico, indicado para fazer a remoção do excesso. Mas quando tem realmente essa depressão aqui funda, onde muitas vezes fica até roxinho, sim, nesse ângulo aqui assim, ó, muitas vezes o preenchedor, o que ele faz? Ele joga um pouquinho para fora essa estrutura e ela acaba devolvendo exatamente a luz e tendo esse reflexo de luz, acaba muitas vezes até tirando esse escurinho que a gente tem aqui ele fica roxo porque ele não recebe a luz? Na verdade, não é que ele fica roxo, ele fica escurinho, escurinho. Né? Se tu for ver, se tu olhar muitas vezes assim, der uma esticadinha na pele, tu vê que a pele não tem muita alteração de cor pela pele em si. Uhum. Quando tem, aí sim, os colegas que trabalham com essa área indicam os produtos aqui para despigmentar a pele. Mas quando for realmente por causa da profundidade, aí sim tem indicação para quê? Para jogar um pouco para fora esse tecido, que é um procedimento tranquilo, sem maiores problemas. Com a idade, né, doutor? Eu estou chegando lá, né? A gente vai tendo uns pezinhos de galinha ali. Tem como resolver, não? O que são os pés de galinha, o pessoal que está em casa entender, né? Pois é, essa é uma dúvida muitas vezes que o paciente tem. Ele fala, a pessoa vai fazer o botox e fica... enche o lábio, enche o rosto, e na verdade, assim, preenchedor para botox são duas coisas totalmente diferentes. O botox é o botox é o nome comercial da toxina, sim, botulínica, que tem o Dysport, tem o botox, assim como outras. Ele acaba ajudando a paralisar o quê? Aquela musculatura onde faz aquelas preguinhas na pele. Então, ele não consegue, pelo procedimento só da aplicação do botox, fazer o quê? Um aumento de volume. Ele vai fazer a paralisia, seja dessa região frontal, seja da região periorbital, que a gente fala aqui, que são os pezinhos de galinha, e isso automaticamente, deixando essa pele aqui assim, menos tracionada, menos fazendo aquela contração para dar aquelas dobrinhas, menos vinco vai dando na pele e melhor ela vai ficando. A gente sempre fala, qual idade deve começar o botox, né? Na verdade, não numa idade muito jovem, mas muitas vezes mais do que a idade, a fisionomia que o paciente está trazendo para aquele momento. Por exemplo, tem pacientes com 20 e poucos anos que muitas vezes têm indicação para fazer nessa região, e tem pacientes que estão com 35, 40 anos e muitas vezes tem pouca expressão no rosto e não causa essas linhas, principalmente quando está parado. Então, muito depende do quê? De cada caso. E eu acho engraçado, doutor, que quando a pessoa faz essa harmonização e tira essas linhas, ela rejuvenesce muito, né? A diferença é incrível, né? Muito, na verdade, assim, o que a gente nota, né? A gente, na verdade, os estudos vão mostrando cada vez mais que a repetitividade desses processos dentro da indicação, não os exageros, a repetição dos processos com indicação, tu vê que os anos vão passando e a pessoa vai ficando, parece, parada naquela idade. Então, assim, quando bem indicado, bem executado, de uma forma correta, o paciente vai envelhecendo, mas a idade vai representando apenas praticamente na carteira de identidade, porque o rosto acaba ficando com um resultado muito bom. E aquela coisa, né, gente? É sempre bom ir até o profissional, fazer uma avaliação, né, doutor, ver o que precisa, estou descontente com isso, mas é melhor fazer isso, né, para você, claro, ter a sua harmonização facial. Na verdade, assim, por mais que seja um tema amplamente difundido, muito, muito executado,
muitas vezes o que a gente nota é a avaliação inicial do que o paciente precisa, mais do que aquilo que muitas vezes ele gostaria, e chegar numa conclusão, claro, da avaliação do caso. Por isso, uma bela documentação fotográfica, um belo estudo do caso, as orientações do que a gente vai fazer, do norte que a gente vai seguir. Então, isso é muito importante para quê? Para a gente ter um planejamento a longo prazo do rosto daquele paciente e ter um resultado muito bom. Doutor Rodrigo, muito bom conversar com o senhor sempre aqui no JR. A gente agradece muito a sua participação. Eu que agradeço, e hoje sou obrigado a falar, porque aquela última vez que eu vim aqui, não acredita que o meu pequeno me cobrou, disse, pai, eu não posso ir ainda lá na TV? Eu disse, não, filho, porque agora começou a aumentar de novo os casos. Então, Tava quase, né? Tava quase. Então, fala de mim, fala do Antônio, o Gabriel e o Antônio. Vou ter que trazer eles aqui um dia, hein? Vamos trazer. Gabriel e Antônio? Gabriel e o Antônio. Gabriel e Antônio, um beijo para vocês. Vamos esperar a visita de vocês dois aqui, hein? Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado.